Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Que delícia estar aqui com vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para ficar bem posicionada. Peraí, prontinho! É muito bom estar mais um dia com vocês nessa nossa jornada, maratona. Sei lá como é que a gente vai chamar essa nossa semana de lives falando sobre produtividade para mães empreendedoras, envolvendo tempo, rotinas e tudo o que tem dentro desse mundo mágico dessas cabecinhas de mãe, né? Essas mães empreendedoras que passam às vezes por uns perrengues bem danadinhos, né? Então, pra gente ter, assim, poder construir a nossa legião, poder ter um grupo grande de mulheres beneficiadas com esse conteúdo, com esse material, encaminha este aviãozinho aqui embaixo ou compartilha no final, quando você já tiver, essa live estiver gravada, se você estiver assistindo depois, né? Encaminha para quem você considera uma pessoa importante na sua vida e que precisa se sentir melhor, porque a ideia é exatamente essa, né? É ajudar essas mulheres, essas mães empreendedoras a desmistificar a produtividade e deixarem esses sentimentos ruins de que a gente não dá conta, de que a gente é atrapalhada, de que a gente não nasceu para isso, né? Esses desejos de abandonar tudo, esses sentimentos de frustração, que mais? Tem muita coisa chata, né? Que envolve essa sensação de produtividade, de dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta do empreendimento, né? E aí quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica bem... Só quem vive nessa pele sabe, né? A gente fica bem maluquinha, bem doidinha, bem chateada, bem tudo, né? E nada melhor para uma dor do que um remédio, um antídoto, né, para esse veneno que nos assombra. E eu vou dizer para você que a consciência, de ter consciência de tudo isso que passa com a gente é o primeiro grande passo que a gente deve dar. É quando você está andando num local cheio de névoa, cheio de neblina, e aí de repente começa a vir aquele ventinho e levar embora aquela nuvem e você começa a enxergar alguma coisa. Isso é o que faz a gente ter a clareza, de ter o entendimento do que está acontecendo pra gente, né? E a ideia dessa semana de lives é exatamente essa, é começar a ser esse vento que assopra e vai levando essa neblina para longe, né? Porque na quinta-feira que vem, no dia 5, nós queremos ter um workshop lindo, um workshop onde vai dar um norte, né, para essas mães empreendedoras tirarem, né? Tem um termo que o pessoal usa muito, destravar, mas não é o que eu quero falar. Oi, Helena! Viajou muito, Tava passeando esse final de semana em Foz do Iguaçu, pelo jeito? Ai. Mas é bom, né, descansar. Helena é a minha costureira de paixão. Eu invento as customizações das minhas roupas aqui e ela topa e fica muito legal, né? Fica ótimo as coisas que a gente inventa junto aqui, né, Helena? E aí a ideia é exatamente essa do workshop, né? Desenhar a nossa realidade, entender como que a gente tá nesse processo todo, trazer essa clareza para o momento atual e depois disso traçar as estratégias, traçar o plano para que a gente possa atingir, né, o objetivo final e ter essa sensação de produtividade, de leveza, de assertividade, né? O que você precisa?
Ah, o meu filho, ele vai agora jogar futebol, ó, que lindinho, já tá arrumadinho aqui, ó. Deixem like. Ai, querido. Hoje ele não vai poder participar da minha live aí, mas ele vai jogar. E daí depois que eu terminar aqui, eu vou lá ver ele. Vou filmar, né? Corujices de mamães, né? Então eu vou lá filmar ele. Quem sabe o sonho dele se realize, né? Então vamos dar todo o apoio que a gente precisa. E depois que a gente tiver essa clareza e desenhar esse norte, é colocar em prática, né? Então a gente eu tô desenhando aqui já esse workshop há algum tempo e usando todas as experiências que eu tive, as situações que eu passei, as pedras que eu tive que passar por esse caminho e também como conhecimentos, como esses anjos que foram aparecendo na minha vida foram me ajudando e me ajudando com estratégias, me ajudando com conhecimento. E eu fui compilando tudo isso e transformando, fui sentindo, né, essa vontade de poder ajudar outras mães, outras mulheres a suportar melhor, né, toda essa dor e demorar menos tempo, porque eu levei quase 2 anos. Se for pensar desde que o meu filho nasceu, já são 12 anos, né? Mas que eu tomei a consciência e falei assim, não, só um pouquinho, para lá, eu não sou assim, eu cadê aquela Eliane, né? Então vamos trabalhar para isso. E então foram 2 anos de busca e sofrimento para descobertas, alegrias, para chegar no que eu estou hoje. E aí compartilhar isso com mães empreendedoras que estão na mesma sensação que eu estava, eu não desejo para ninguém, então por isso que é o meu grande desejo poder fazer isso e ajudar também outras mães empreendedoras deixarem essa loucura, esses montes de exigências e paradigmas e vida bagunçada e sensação de incapacidade de lado, né? Então vamos lá, papel e caneta na mão, muitos coraçãozinhos para quem for entrando e encaminha essa live para mães empreendedoras que estão precisando organizar suas rotinas e estão assim sobrecarregadas. Vamos tirar a carga dessas mulheres? Vamos? E não esqueçam da água, porque hidratar ajuda a pensar melhor, certo? Então vamos lá. O tema que eu preparei para hoje... Tchau, filhão, bom jogo. O tema que eu preparei para hoje, pra gente falar, é sobre as estações da produtividade feminina. Caramba, existe estação, né? Estação não é só estação de trem, estação de ônibus, né? Como que é isso, né? Então vamos pensar aqui. Tudo que existe de vida no nosso planeta, tudo é cíclico, né? Tudo tem um ciclo, começo, meio e fim. Nasce primeiro, né? Por exemplo, a semente, ela precisa morrer a semente para brotar a plantinha, aí ela cresce, ela se reproduz e no final ela morre, né? E os ciclos da lua, as fases da lua, ela tem suas fases também, ela influencia muito sobre as plantas, sobre a gente também. As fases de qualquer projeto, né? Você tem a ideia, você desenha a ideia e aí você analisa, desenvolve, põe em ação e daí recolhe os frutos. Precisou melhorar, melhora, não precisa, vamos lá. E assim vai se fazendo, né? Tudo é feito de ciclos, né? E aí quando a gente olha para nós mulheres, muitas vezes a gente não tá tão no piloto automático, tá tão virada, né, no giraia, como diz meu filho, tá tão doida que não consegue entender, observar essas mudanças que acontecem no nosso corpo. E o nosso ciclo é mensal, né? Tem os ciclos, por exemplo, anuais da primavera, do verão, agora nós estamos na primavera, aí entra verão, aí entra outono, aí entra inverno. E cada ciclo desses é para um momento da nossa, do planeta também se revigorar, das energias, né? Então,
pensa comigo aqui, por que será que existe o ciclo hormonal nas mulheres, né? E aí eu parei para estudar um pouquinho mais sobre isso e vi que tem muita coisa legal, né? Nós temos dentro de um mês, praticamente, tem mulheres que é 23 dias, tem mulheres que é mais, mas dentro de um mês nós passamos por 4 estações, né? 4 ciclos. E um distinto do outro. E às vezes a gente se perde no meio disso, não consegue atingir resultados, não consegue atingir metas, não consegue se concentrar nas coisas, não consegue ter bons resultados. E aí tem uma fase também que a gente fica muito irritada, muito explosiva, e aí a gente pega tudo isso, põe num único balde, num único pote, num único frasco e fica louca, né? E aí a gente quer fazer, trabalhar contra o nosso organismo, contra o nosso corpo, contra as nossas sensações, nossas emoções, contra os nossos hormônios. E aí a gente pira de vez, né? Porque a gente não compreende o que está acontecendo com a gente. E aí a gente quer bater de frente com as coisas, né? Então, entender os ciclos, compreender como que a gente funciona é a melhor coisa. Então anota aí, a dica de ouro de hoje, dessa nossa live, é identificar cada fase do teu ciclo, como você se sente nessa fase, como que você, as sensações corporais e emocionais e psicológicas que você tem em cada uma dessas fases. Por que isso? Porque quando você fizer isso, você vai ter clareza do que fazer em cada etapa desse teu ciclo. Tem mulheres que não sabem nem quando vem o ciclo, pra vocês terem uma ideia da loucura que é a vida dessas criaturas. Eu era assim. Eu não sabia que dia que ia ovular, que dia que ia menstruar. Eu sei que quando vinha e aí vamos lá, vamos que vamos e beleza, passou, ótimo, vamos para mais um mês. E assim ia. E quando eu acordei, né, que foram há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu parei pra vida e falei assim, só um pouquinho. Eu tenho que cuidar mais do meu corpo, né? Eu tenho que entender melhor o meu corpo, porque ele estava tão bagunçado, ele estava tão abandonado, que eu ficava uma semana sangrando, e era assim, eu não podia sair de casa porque era uma enxurrada. Eu achava, nos primeiros meses, achei que eu ia morrer, né? E depois e isso que sempre antes era uma coisa que nem, né, 2, 3 dias já não vinha mais, era um negócio bem doido. E aí depois que a Luísa nasceu, meu corpo pediu help, né? E aí eu falei, não, só um pouquinho, eu não era assim, né? Sempre cai nessa, eu não era assim. E aí vamos entender o que tá acontecendo comigo, por que o meu corpo tá me mandando tantos avisos, né? Tá me mandando tantos recadinhos. E aí eu comecei a observar o que acontecia, as dores que eu sentia, dores nas costas, às vezes era na batata da perna, às vezes eram dores de cabeça, o meu humor, como eu me sentia. Tinha semanas que eu me sentia o cocô da mosca, a pulga da mosca, como é que é? Tem, né? E me sentia um horror, né? A péssima mãe, uma péssima empresária, uma péssima dona de casa, uma péssima esposa, uma péssima tudo, né? Por que eu existo se eu não faço nada direito? Não era assim? E acontece isso com vocês também? Acontece, né? Óbvio. Então, aí eu comecei a observar tudo isso, né? E aí sabe quando você encontra a 8ª maravilha do mundo? Foi assim que eu me senti. Quando eu percebi que, da mesma forma que eu trabalhava na loja, que eu tinha a semana que mais nós produzia, que era onde mais vinham clientes, onde a gente vendia, onde faturava, onde atingia a meta. Aí tinha, eram a semana a mais e a segunda. Aí a terceira semana
do mês era aquela semana assim, onde não vinha ninguém, não adiantava fazer treinamento, nem evento, nem nada. Então naquela semana a gente tirava para colocar a papelada em ordem, né? Os papéis, os relatórios, criar novas estratégias, era naquela semana. Botar a casa em ordem, contar estoque, ver o que precisava comprar, o que não precisava, como é que estava o catálogo e assim por diante. E seja bem-vindo, Norberto. E aí, na sequência, na quarta semana, aí a gente já começava a pôr em prática as estratégias que era para a primeira e segunda semana vender bem. E começava a comunicação com o cliente, começava toda essa questão. E aí eu percebi com isso que o meu mês, o meu ciclo era assim também. Ele tinha o ciclo onde eu tinha mais crescimento emocional, tinha o ciclo que eu tinha mais aquele momento de reflexão, decisão, tinha um momento assim, que é aquele momento que eu consigo me expressar melhor e tal, e aquele momento de libertação que é na TPM, né, que as mulheres meio que precisam se libertar desse fantasma, né. E aí então eu estudei um pouquinho sobre isso e quero trazer essas descobertas aqui para vocês também terem essa clareza, né? E vocês poderem entender melhor o ciclo mensal de vocês e o que isso pode ajudar na produtividade, tá? Então vamos lá. Então eu não sou ginecologista, nem médica, nem nada, né? Então eu vou falar do jeito que eu entendo, o que eu entendi, né, para vocês, para não ficar tão técnico também, né? Mas assim, a menstruação ela começa no dia da menstruação e termina um dia antes da próxima menstruação. E o menstruar, o que significa, né? O óvulo, ele amadurece, ele tem o ciclo de amadurecimento, aí ele amadurece e aí ele espera ser fecundado. Todo o corpo se prepara, o útero se prepara para que esse óvulo seja fecundado e surja um bebezinho lindo dali a 9 meses. E quando não acontece a fecundação, esse óvulo morre e toda aquela produção que o corpo fez do endométrio, né, que é o sangue próprio da menstruação que sai, ele faz uma camadinha para proteger o bebê, né, em volta, que depois vai virar a placenta e tudo mais. E aí, quando não acontece, aí morre-se o óvulo e faz toda uma preparação para aquele material ser expulso do organismo, se preparar para o mês que vem, quem sabe, mês que vem, né, o bebezinho vem e o útero ele é utilizado. Então essa mais ou menos a rotina, né, que funciona nesse ciclo de 28 dias, 23 dias, um mês, enfim, cada mulher tem o seu. Aí, então vamos para a parte dos hormônios, né? Então, quando vem a menstruação, né, que acontece o sangramento, diminui muito alguns hormônios, né? Então, a gente não fica tão irritada, começa a diminuir, né, a irritabilidade. Vamos falar também aqui, como nós estamos só em meninas, né? Vamos falar do desejo sexual também. Ele dá uma diminuída nessa fase, né? E só que tem vários pontos ruins, né? Porque às vezes pode vir algumas dores, um desconforto e tal. Mas o lado bom dessa fase da menstruação, dessa semana, é que a gente tá mais introspectiva. E aí é legal a gente fazer trabalhos relacionados à escrita. Se você precisa escrever um livro, se você precisa escrever um relatório,
separa para fazer nessa semana. Se você precisa fazer um planejamento, se você precisa tomar uma decisão importante, analisar algo para decidir, é nessa semana que é boa. Na semana que tá vindo o fluxo menstrual, né? Então, dentro do teu mês, planeja os teus projetos, as tuas coisas, para fazer o planejamento nessa fase. Que é onde você vai ter que desenhar, você vai ter que escrever, você vai ter que fazer a coisa acontecer, né? Por isso que ele é também muito associado a um momento de crescimento emocional, porque você consegue crescer. É nessa fase onde é melhor você ler os livros de autoajuda, de você colocar no papel todos os teus pensamentos, todos esses teus projetos, né? E análise e tudo mais. Então, essa é a melhor fase. Aí, na sequência, logo em seguida, na próxima semana, vem a fase que chama folicular, que é quando o óvulo começa a amadurecer novamente para ele, para ovular, né? Para ele ser fecundado. E nessa fase, então, seguindo essa questão do que a gente está um pouco mais introspectiva, é o momento da gente refletir e tomar as decisões. Porque a gente vai estar com o nosso corpo é um alto e baixos, né, de hormônios. Então tem vários hormônios envolvidos nessa brincadeira. E nesse caso começa a aumentar novamente alguns hormônios. O estrogênio, progesterona, eu não lembro todos os hormônios envolvidos agora, né? Mas são vários hormônios que eles começam a levantar novamente o seu índice no nosso corpo. E aí a gente começa a ter uma sensação de felicidade maior. A gente começa a ter, parece que a energia começa a fluir mais, a gente fica mais disposto, parece que a gente tem mais força, mais garra, mais ânimo. Uhul, vamos lá! Nessa fase. Então essa é a fase da gente atingir meta, da gente programar planejamentos para atingir meta, planejamentos para começar a botar em prática os projetos, porque é nessa semana que a gente vai estar subindo o nosso nível de energia, né? Subindo os hormônios, essa sensação de felicidade, porque o nosso sistema de recompensas começa a ser ativado. Olha só que massa isso, né? E aí, vários outros, né? Falando a parte sensual e sexual, os hormônios também vão estar mexendo com isso dentro da gente. Oi, Sti, como é que lê o seu nome? Sti Ribeiro, seja bem-vinda, gatíssima. E nós estamos falando como que o ciclo feminino interfere na produtividade, tá? Então, nós estamos falando aqui, já falamos do período da menstruação, que é o período onde a gente deve ficar mais voltada para si, a parte de escrever, de analisar as coisas com calma, né? Toda essa questão do pensamento, né? Do crescimento emocional. E agora nós estamos falando da fase logo na sequência, que é a folicular. E aí a gente tá no momento onde a gente põe em prática, né? Metas, objetivos, né? Toda essa questão da força, da energia que começa a crescer pra gente, né? Na sequência vem a tal da ovulação. Aí na ovulação, então, é o pico dos nossos hormônios. Pensa comigo, nos nossos ancestrais, o sistema que funcionava mais era a questão da reprodução, né? Então, como que sabia se podia reproduzir ou não, né, nos animais? É a ovulação. Então, a ovulação ela mexe muito com os hormônios e faz com que a pessoa fique a mil pelo Brasil, acesa, né? Aquele fogo. E esse fogo em todos os sentidos, não só no fogo hormonal no sentido sexual, mas também na energia. A gente vai estar com um pico de energia, um pico de realização, um pico de criatividade. E aí é o momento nessa terceira semana, de fazer os projetos fluírem. Então, na primeira semana você ficou mais contida, ficou com as ideias, ficou analisando, ficou pensando. Na segunda semana você já começou a botar projetos
para começar a agir, para começar a botar em prática, para começar a atingir metas. E na terceira semana você explode. Você atinge meta, você corre atrás, você faz 1001 coisas e você produz e você se sente poderosa e você vai e acontece, você eleva teu nível, né, tua energia, tua frequência ao máximo. E é nessa fase que a gente então consegue fluir nos projetos, consegue atingir nossos objetivos, nossas metas, consegue andar por conta dessa energia, a gente consegue, a impressão de a gente tem que andar mais. E aí, como a gente tá mais criativa, a gente tá mais amorosa, né? Não falando, né, na parte sexual, né? Mas quem sabe mais pra frente a gente fala sobre isso, né? Podia trazer uma amiga pra falar sobre isso, né? O que vocês acham? Mas hoje nós não estamos mais puxando pro lado emocional e produtivo. E aí a gente tá assim mais empática também, mais se colocando no lugar das outras pessoas, apoiando outras pessoas para crescer, aquele desejo, né, que a gente tem dentro da gente. Então aproveite essa fase da ovulação para que você programa para os seus projetos fluírem, explodirem nessa época. Aí, logo na sequência, se a gente não aproveita essa fase, qual que é a fase que vem antes da menstruação? A tal da TPM. Gente, a TPM, tem mulheres que sofrem horrores com essa TPM. Eu, até um tempo atrás, eu não sei se eu tinha TPM ou se eu não cuidava disso, mas quando eu comecei a observar as reações do meu corpo, eu vi que a TPM me matava, gente. Nossa, era um horror. E é uma fase onde já começa todos os nossos hormônios a diminuir. O estrogênio, progesterona, e tudo aqueles hormônios que nos deixam mais felizes, nos deixam mais motivados, tudo vai caindo. E aí, dependendo da mulher, né, baixa num nível assim enorme. E aí a gente fica, olha a lista. A gente tem uma tristeza maior, irritabilidade, ansiedade, mau humor, dores nas costas, dor na cabeça, dor abdominal, a gente sente ou diarreia ou prisão de ventre, a gente fica com desejo de comer certas comidas, chocolates, e assim por diante, compulsividades, assim, a gente tem que tomar cuidado nessa época. A gente tem uma dificuldade enorme de se concentrar nesse período. Enfim, parece só coisa ruim, né? É o que eu pensava, só coisa ruim. Mas não, nessa é a fase que a gente precisa cuidar de liberar essas cargas pesadas, sabe? De conversar, de expressar para as outras pessoas os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Isso não quer dizer você sair gritando e berrando por aí, com todo mundo, não. Né? Dizer assim, eu sou assim mesmo, porque eu tô na TPM, porque eu vou matar um. Eu te digo que isso não funciona. Não funciona porque isso faz mal para nós, para nosso cérebro, para nossa cabecinha, e faz mal para todos os que estão à nossa volta. Vai por mim. Então é um momento de soltar, de largar tudo aquilo que não nos beneficia, tudo aquilo que não é legal e começar a fazer soltar, abrir mão disso tudo, né? Opa, não é legal, então abre mão, né? O que vocês acharam até agora? Tá sendo legal? Interessante, né? É muito... Oi, Cris, tudo bem? É muito revelador quando a gente tem essa consciência, né? Do como a gente funciona dentro do nosso ciclo, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tinha
eu tinha sempre aquela sensação assim, ufa, tá, e agora? TPM, putz, eu sou um zero à esquerda, meus projetos não vão dar certo. Ai, tá. Daí vinha o período menstrual, eu disse, mas sabe, acho que vale a pena, né? Porque eu já estudei tanto, porque eu sou tão inteligente, porque eu sei escrever, eu sei falar, as pessoas me entendem quando eu explico, porque as pessoas falam que gostam, né, do meu trabalho e tudo mais. E beleza, então eu vou pensar mais sobre isso. Aí ficava mais introspectiva. Aí na semana seguinte eu falei, não, eu vou botar esse meu projeto pra funcionar. E vou fazer, e vou acontecer, porque ele vai ser assim. E daí começar a trabalhar nas próximas 2 semanas, né? Pra fazer fluir o projeto, pra fazer fluir as metas, pra fazer fluir e acontecer. E aí, de repente, vinha de novo a TPM, né? E aí eu dizia, mas será que vale a pena? Sabe? Era um ciclo de sobe e baixa. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, né, há 2 anos atrás, aí o doutor falou assim, você já parou pra pensar por que você quer fazer os projetos, quer mudar o mundo e de repente você foge disso? Você abandona tudo, você larga tudo e para tudo. E dali a pouco você quer fazer tudo de novo, e dali a pouco você para tudo de novo, daí você quer amar os filhos, quer adorar os filhos, de repente você se arrepende de ter tido filhos. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu sou assim, eu tô fazendo isso. O dia eu amo, na outra semana eu odeio, na outra semana eu tô arrependida, na outra semana eu quero voltar, Não, peraí, vamos entender. E aí eu parei para entender tudo isso, e quando eu fiz essa parada para entender tudo isso e ver como que eu funciono em cada etapa do meu ciclo mensal, gente, foi transformador. Porque hoje eu já consigo entender aquela semana que eu tô querendo fugir de tudo, abandonar tudo. Eu falei, não, só um pouquinho, Eliane, você não precisa fazer isso porque você está no teu período da TPM, como é que é o nome? Do lútea, que é o luto pelo óvulo que morreu, né? E então você pode fazer um pouquinho por dia. Você não precisa fazer tudo aquilo que você estava fazendo semana passada. Faz menos. Faz só um vídeo, faz só uma live, lê um livro, faz um resumo daquele livro, mexe no teu YouTube, faz um planejamento para ele, pensa em coisas legais, em coisa boa, vamos pensar nos filhos, o que você pode fazer pelas crianças nessa semana, nesses dias, até passar essa nuvenzinha preta que fica ali por cima. Aí depois que passa a nuvenzinha, aí você já, eu não caí, não morri na semana passada, então vamos lá de novo, né, fazer essa introspecção, planejar, escrever, desenhar e botar em prática o projeto que a gente precisa pôr, né? E aí isso sim, é lindo isso, né, Cris? Porque quando a gente se descobre, a gente consegue entender melhor como que a gente funciona e aproveitar cada momento, né? No momento que eu tô mais introspectiva, vamos avaliar, vamos desenhar, vamos nos entender, vamos olhar, né, como que a gente tá, na semana que a gente tá mais criativa, vamos ver esses projetos, vamos dar andamento nas coisas, se permitir também, né, na semana de TPM, se permitir chorar, se permitir... Por que não pode chorar? Por que a mulher não pode chorar? Me diz uma coisa dessa. Um dia me falaram numa empresa que eu trabalhei, nossa, você falou lindo, maravilhoso e tal, mas você não deveria ter chorado, porque era uma empresa que tinha muitos homens, né? Você não devia ter chorado numa fábrica. E aí, naquela época, eu tinha só 21 anos, né? E eu deixei essa frase me prender. E aí eu me sentia muito hiper mega mal de chorar, principalmente na frente das outras pessoas. E aí, quando eu comecei a entender isso tudo, no ano passado foi, né? Numa reunião muito tensa, que eu tinha que dizer não, tinha que me libertar de muita coisa, eu falei, olha, comecei, né, a minha fala dizendo, olha, vai ser uma reunião bem pesada, bem tensa, então se eu chorar,
simplesmente ignorem que eu estou chorando, não tenham dó, nem pena, nem vejam eu como fraca, porque é só um excesso de líquidos que está no meu corpo que precisa sair. Mas eu chorei, mas eu mantive a minha postura, e no final as pessoas que estavam na reunião falaram: nossa, Eliane, nunca imaginei você tal. E foi bem revelador para mim, né? Quem nunca passou por isso? Por isso que eu tô falando disso hoje, sabe? Porque as mulheres acham que elas têm que ser a 1000 pelo Brasil, 24 horas por dia, 30 dias por semana. E a gente pode se dar o direito de ter um dia, uma semana que a gente não tá bem, que a gente quer chorar, que a gente quer ficar na da gente, que a gente quer dormir, que a gente quer... A gente tem esses direitos. E a semana que a gente tá na TPM, que é a semana da libertação, né? Como que eu faço? Eu chego pros meus filhos e digo, né, pro meu marido, e digo: eu tô na semana que eu não tô bem. Então vocês, por favor, andem mais pianinho. Vocês veem que a mãe tá irritada, não provoca, né? Porque eu me sinto mal, porque é algo que às vezes é mais forte que a gente, né? Então eu já deixo todo mundo avisado: eu não tô legal, essa semana a mãe tá brava. Você quer brigar com a mãe? Então continua fazendo o que você tá fazendo. E aí a gente já conseguiu equilibrar muita coisa. Ih, a mãe, aí é legal ver os dois pequenos, né? Essa semana a mãe não tá bem, então não vamos brigar com a mãe, não vamos provocar a mãe. Porque aí a gente consegue se controlar melhor e mostrar para os outros, a gente tem fases, né? A minha filhinha, a gente tá ajudando ela a organizar os sentimentos, porque ela é bem brabinha, assim, bem nervosa. E aí o meu filho falou assim: mãe, eu acho que ela já tem TPM, mãe, porque essa semana ela tá insuportável. E eu disse: não, nós temos que ajudar ela, ensinar ela para que ela possa lidar com esses sentimentos, né? Você chora por tudo, Cris? Sabe o comercial de margarina, assim, que é muito emocionante? Eu choro. Você tá chorando por quê, mãe? Eu falei: ai, muito linda essa propaganda. Ai, é muito lindo, né? E tem horas que chorar é melhor do que gritar, né? Então lava, é incrível, né? Chorar lava a alma, é delicioso, né? E às vezes toma banho chorando, parece que daí de vez, né? É muito bom, né? Então, aproveita esses momentos, né? Aproveita nessa fase que tu tá se sentindo bem produtiva para produzir mesmo. Para fazer, para organizar, para planejar, para botar em prática, né? Quando a gente entende esse nosso ciclo e organiza as tarefas, os projetos que a gente tem dentro desse ciclo, a gente consegue se sentir melhor, se sentir mais produtiva, se sentir mais feliz, se sentir realizadora. A gente realiza mais. Então, eu sempre falava que eu queria produzir. Hoje eu entendo que eu preciso realizar. Porque quando eu realizo, eu ganho, né? Porque o meu estado de recompensa, né? O meu merecimento, ele aflora. E aí me faz sentir assim: Eliane, parabéns, você deu um passo por dia, 1 centímetro por vez, e você está conseguindo driblar todos esses fantasmas, todas essas pedrinhas você está colecionando para montar, né, um caminho muito lindo. E aí a gente fica com essa sensação mesmo de: nossa, eu tô conseguindo conciliar tudo. Eu fico às vezes pensando nas nossas mães, nas nossas avós, como que elas faziam? Elas não tinham esse conhecimento todo, mas elas respeitavam os ciclos, né? Elas respeitavam os momentos da vida que elas estavam passando. E elas não se atropelavam igual a gente se atropela, e se cobra e se exige, né? Então parecia tudo mais leve. Mas elas deveriam ter também as suas encrenquinhas internas, né? A minha sogra fala assim que a melhor coisa que aconteceu foi ela entrar na menopausa. Eu falei: ô sogra, peraí, eu quero chegar lá também, né? Não conta tudo. Mas
é por conta de entender esse ciclo, né? Então, quando falta esse entendimento, a gente não se cuida, a gente não se compreende e aí a gente acaba se atropelando, se machucando e machucando todo mundo à nossa volta. Então, o exercício que eu vou deixar dessa live para você fazer é você analisar em que período você tá e fazer esse roteiro, né? Fazer esse cuidado com o seu ciclo e verificar em qual momento que você tá, em qual estação do seu ciclo você tá. E aí com isso, ó, só colocar carregado. E com isso você mapear qual semana, em qual momento você tá e o que você pode fazer dentro do teu trabalho, com os teus filhos, em cada momento desses. Faz esse mapeamento, faz esse levantamento. Eu venho já nesses 2 anos anotando o meu período menstrual no bloco de notas do celular, né? Para eu ter uma ideia assim, como que eu tô em cada momento, como que eu tô. E aí eu consegui visualizar bem esse meu padrão. E aí para mim conseguir superar os momentos difíceis, superar os momentos complicados é bem melhor, né? Que nem agora essa minha fase de lançamento do meu workshop para a semana que vem, a minha fase que a gente vai se mudar, pelo menos já decidimos uma data, dia 21 de novembro, 21 de novembro, mais ou menos nesse final de semana a gente vai se mudar, então já estamos vendo uma casa lá, já parece que já está quase certo. Então assim, são várias coisas, pequenas e grandes vitórias que a gente considera quando a gente consegue se manter no equilíbrio, que é esse o termo, equilibrar, né? Quando você tem equilíbrio, você tem tudo a seu favor. Eu sempre falo que quem briga perde a razão e eu acredito que quem não se conhece perde a razão, porque aí você não sabe o que é o melhor, se é o melhor momento para aceitar um desafio, se é o melhor momento para não aceitar, se é o melhor momento você postergar, ou se é porque às vezes você senta planejar um negócio e as ideias não aparecem, porque não é o momento certo, não é a semana certa. Você precisa esperar a semana da criatividade, que é ali pertinho da ovulação, durante a ovulação, tá? Então respeita e cuida de si mesmo, né? Deixa eu ver aqui, tem uma parábola bem linda que ensina as crianças a cuidar da sua raiva. Tem. É bem legal, né? Porque daí a gente ajuda eles, né? Esses dias eu vi né, que a gente brincou assoprar o balão e sentir o cheirinho da florzinha, né? E aí ela tá, sopra o balão, sopra. Não, enche o balão. Sei lá como é que eles estavam brincando lá e foi muito engraçado, né? Oi, Adri, oi, Cláudia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Chegaram no finalzinho da live, mas eu quero dizer pra vocês, vai ficar gravado, então assistam lá, porque a gente falou hoje sobre como o nosso ciclo mensal interfere na nossa produtividade, interfere nas nossas tarefas diárias, não só no nosso corpo, mas também na nossa mente e nas nossas emoções, tá? Então assiste lá, ficou uma live bem gostosinha, bem cuti-cuti, e eu espero que vocês, colocando em prática essa dica que eu dei agora no final, que vocês consigam se entender, se autoconhecer e serem mais produtivas, com amor, com leveza e com essa sensação, né, de alegria, de produtividade, de felicidade, enfim. E lembrando, essa semana só não vamos ter live no sábado, tá? No domingo vai ser às 5 horas da tarde, mas todos os dias live, até na quinta-feira, onde vai ser o nosso workshop. Então se inscreve, fala comigo pra gente montar uma turminha. Eu vou no máximo 10 pessoas pra gente poder fazer um trabalho bem bacana, né? Já tô desenhando, fazendo um mapa mental dele aqui, ele tá ficando ótimo e vocês vão ter assim
um plano de trabalho, um plano de autoconhecimento, um plano de alta performance, um plano que vai revolucionar a vida de vocês, porque eu tô colocando muito amor e carinho nisso tudo, e eu espero vocês lá, tá? Então chama eu no direct lá se quer saber um pouquinho mais como é que vai funcionar esse workshop para mães empreendedoras produtivas. E se você conhece alguém, alguma mãe empreendedora que tá toda perdida, toda embaranhada, bagunçada e precisa botar ordem nas suas rotinas, no seu dia a dia, para ser mais produtiva, se sentir assim, convida ela para nossa legião de mães empreendedoras produtivas. E eu te espero amanhã para mais uma live topíssima. Nós vamos falar amanhã sobre controle da mente. O que o controle da mente vai nos ajudar a ser melhores produtivamente, e melhores como pessoas, e melhores como mães, e melhores como mulheres, e melhores como empreendedoras. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, lindezas! Lindonas, gatíssimas!